Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Olá, boa tarde. Vamos começar o programa de hoje com um trecho da poesia de Vinícius de Moraes, Dia da Criação. E se você ficar ligadinho com a gente, vai entender o motivo. Hoje é sábado, amanhã é domingo. A vida vem em ondas como o mar. Os bondes andam em cima dos trilhos e nosso Senhor Jesus Cristo morreu na cruz para nos salvar. Hoje é sábado, amanhã é domingo. Não há nada como o tempo para passar. Foi muita bondade do nosso Senhor Jesus Cristo, mas por via das dúvidas, livrai-nos, meu Deus, de todo o mal. Pois é, e o mal que todos queremos nos ver livres é da reforma administrativa do governo Bolsonaro. E este é o tema da nossa entrevista especial deste sábado com Caroline Rejane, dirigente da Central Única dos Trabalhadores de Sergipe, e com o professor Roberto Silva, vice-presidente do Sintese e também presidente da CUT Sergipe. Mas você vai ver também o nosso quadro O Direito é Seu e vai ficar por dentro de tudo o que aconteceu na semana. Então, fique com a gente, porque como diria Vinícius de Moraes, hoje é sábado, hoje é que é o dia do presente. TV Sintese está no ar. Prefeitura de Pacatuba exclui estudantes durante pandemia. A Secretaria Municipal de Educação de Pacatuba adotou as aulas online, justificando que este seria o único modo de assegurar o ano letivo de 2020. No entanto, em momento nenhum, abriu um canal de diálogo com mães, pais e pessoas responsáveis pelos estudantes da rede municipal para saber se estes tinham condições de garantir equipamentos para as crianças terem acesso às aulas online. Sequer ofereceu qualquer tipo de auxílio nesse sentido. Ou seja, para a Prefeitura de Pacatuba, tanto faz se a maioria dos estudantes não estão tendo acesso às aulas online ou se estão expostos ao coronavírus. O Aconteceu na Semana termina aqui. Fique agora com o nosso quadro O Direito é Seu. O direito é seu. Querido professor, querida professora, no programa de hoje iremos falar sobre uma situação que se apresenta toda vez que existe um pleito eleitoral municipal. São situações relacionadas a perseguições, a corte de gratificações, ao corte de funções, a alteração do local de trabalho, o afastamento daquele professor para que ele não possa trabalhar, né? Feito por quem? Pelos gestores públicos. E por que isso acontece? Bom, no pleito eleitoral municipal é bem mais fácil nós nos apresentarmos para determinados tipos de candidatos, tanto a nível de gestor de prefeito, candidatos a prefeito, como candidatos a vereadores. E essa situação, ela, no momento que nós nos apresentamos para o candidato X ou para o candidato Y, causa para alguns gestores situações que eles enxergam que aquele professor, aquela professora que está não na disputa eleitoral, mas que está apoiando determinado candidato, ele entende que se aquele professor, aquela professora ficar naquela situação, naquele espaço público da sua atividade, mesmo que seja uma atividade profissional obrigatória dele, poderá vir prejudicar ele na disputa eleitoral. E o que é que ele faz? Ele faz situações ilegais que a lei proíbe a sua vedação para afastar ou para diminuir, afastar o servidor público, afastar o professor ou diminuir o poder de compra do professor ou da professora quando corta algumas gratificações e algumas funções que a lei assim o permite.
Nesse momento, quando o gestor público que entende que a atividade de gestão pública é diferente daquilo que a própria legislação permite e venha a causar perseguições a esses professores, esse gestor público ele está indo de contra a lei eleitoral, que é a lei 9504 de 97. Essa lei, em um dos seus artigos e em parte dos seus incisos, ela veda, né, ela proíbe que o gestor público venha a causar um prejuízo ao servidor público, professor e professora, que de qualquer forma, de qualquer maneira, dentro do seu direito de liberdade de escolha, ele entenda que ele não deseja que aquele gestor permaneça, ele acha que essa situação causa um prejuízo na disputa eleitoral e vem afastar esse professor, essa professora. A lei veda, a lei proíbe que esse candidato, que esse gestor público venha a fazer qualquer ilegalidade contra qualquer servidor público e contra o professor. Existe sim uma exceção se a situação causada por aquele professor e aquela professora foi uma situação tão prejudicial à administração pública que ele poderá responder um processo administrativo que lhe dê a garantia do contraditório de defesa e no final do processo administrativo ele venha até ser demitido por justa causa. Mas isso é uma situação bastante, uma exceção bastante grande nessa situação. O que acontece muito nesse período eleitoral, tanto agora no período eleitoral, como também após o período eleitoral com a posse do novo gestor ou com a reeleição do gestor atual, é de que haja perseguições para esses professores e essas professoras que se apresentam. É fato que no momento atual, no momento da pandemia, a apresentação na rua dos professores e das professoras para candidato A ou candidato B, ela foi substituída pela apresentação do seu desejo nas redes sociais. Nessas redes sociais eu apresento o meu candidato, apresento o que eu quero para estar dentro do cargo de vereador ou para estar no cargo de prefeito e causa ao gestor que está buscando a reeleição, né, o direito de perseguir aquele professor, se perseguir aquela professora. Pois bem, havendo situações como essa, todos os professores, todas as professoras têm o direito e o dever de procurar que essa situação de ilegalidade seja combatida mediante uma ação judicial. Qualquer dúvida, professor, qualquer dúvida, professora, de situações que nós comentamos aqui neste programa, é procurar a assessoria jurídica do sindicato para que possa fazer uma análise e se entendermos que são situações que devem ser pleiteadas uma ação judicial para proteger o direito do professor e da professora, nós prepararemos esse tipo de ação para que não seja acometida qualquer ilegalidade no direito individual democrático de cada professor e de cada professora. Até lá, saúde a todos e um abraço. O direito é seu. Como eu disse no início do nosso programa, hoje nós teremos 2 entrevistados. Caroline Rejane, dirigente da Central Única dos Trabalhadores de Sergipe, CUT-SE, e o professor Roberto Silva, vice-presidente do Sintese e presidente da CUT Sergipe. Nós vamos tratar sobre a reforma administrativa do governo Bolsonaro. Eu vou começar falando com o professor Roberto Silva. Professor Roberto Silva, bem-vindo. Então, professor, o que está se dizendo aí, o assunto do momento, é que a reforma administrativa vai ser boa para o país. Isso é mesmo verdade? A reforma administrativa, ela significa um marco ruim, muito sério, na qualidade do serviço público brasileiro. As condições de serviço público que o povo brasileiro conhece hoje serão pioradas significativamente caso essa reforma seja aprovada. E a gente espera que os deputados e senadores sergipanos brasileiros não aprovem essa reforma administrativa, porque o governo Bolsonaro
tem tentado convencer a população que ela vai ser boa para o serviço público. Na verdade, nós vamos ter um agravamento da qualidade, porque ela visa cortar recursos para serviços que são fundamentais para o povo brasileiro, como saúde, educação, habitação, assistência social. São políticas fundamentais para a população mais pobre. Portanto, a reforma ela é muito nociva. Ela destrói o serviço público brasileiro que foi construído ao longo de décadas, desde a Constituição de 1988. E que de lá para cá muitas leis foram regulamentadas em função dos direitos, dos princípios constitucionais, que assegurou direitos importantes ao povo brasileiro. Portanto, a gente precisa dizer não a essa reforma. Em dia 30 de setembro, a partir das 15 horas, nós teremos um grande ato aqui em Aracaju, com a concentração na Praça Camerindo. Convido a todos e todas para participar desse movimento pela defesa, pela qualidade do serviço público brasileiro. Carol, conta pra gente o que os movimentos social e sindical de Sergipe estão fazendo em defesa do servidor público. Os movimentos sociais, as centrais, frentes, sindicatos estão na luta em defesa do serviço público há décadas, porque há décadas tentam destruir os serviços públicos. Tentam destruir a saúde pública, a educação pública, a pesquisa, o desenvolvimento, as universidades, tudo. Tudo que é público querem que seja destruído. Porque a gente não pode aceitar que serviços básicos como educação e saúde, por exemplo, sejam da seguinte forma: olha, se você tiver dinheiro, você tem o serviço. Se você não tiver, você não tem. Não é assim que deve funcionar. O Estado, e quando falo Estado é o governo federal, os governos estaduais, os governos municipais, devem garantir o bem-estar da população. E para garantir o bem-estar da população é preciso serviços públicos. Porque, não se enganem, a reforma administrativa é nada mais, nada menos que um verniz para destruir o serviço público. Falam que os servidores públicos têm privilégios. Uma pequena parte dos servidores públicos tem privilégios. A gente está falando aí de juízes, de ministros do STF, de deputados, senadores. Esses têm sim privilégios. E a gente precisa combater esses privilégios. Mas dizer que a maioria dos servidores públicos tem privilégios, isso não é verdade. Isso é uma campanha, isso é um marketing para convencer as pessoas de que com a reforma administrativa e tirando a estabilidade do servidor vai melhorar. Não vai. Vamos lá, minha gente, não vai. Disseram que a reforma trabalhista ia melhorar os serviços, ia fazer o país crescer, que a reforma da Previdência ia fazer o país crescer, que a reforma do ensino médio na educação ia fazer o país crescer. E a gente não está vendo isso. Então, as centrais, frentes, movimentos sindicais, qualquer pessoa que compreenda que os serviços públicos são necessários para garantir o bem-estar da população, estão contra essa reforma administrativa. Roberto, também temos visto que a reforma não vai atingir os atuais servidores públicos. O que a Central Única dos Trabalhadores tem a dizer sobre isso? Diferente do que diz o governo Bolsonaro, a reforma afeta duramente os atuais servidores. Afeta destruindo os planos de carreiras que hoje existem, que são leis que valorizam o servidor pelo serviço prestado à sociedade e pelo tempo de serviço que ele está prestando ao povo. A reforma ela autoriza a destruir esses princípios do plano de carreira, altera férias, altera progressão, autoriza o Poder Executivo por decreto-lei que foi abolido, né, na Constituição de 88, os decretos-leis, que era muito comum na ditadura militar, alterar plano, destruir cargos, remover servidores de um posto para outro, num claro processo de perseguição política. Por isso que a gente deve dizer não a essa reforma, além de estabelecer um cruel processo de avaliação para demitir os servidores e estabelecer um processo de contratação via trem da alegria ou indicação política, ou seja, o governador, o prefeito de plantão vai demitir todos os servidores que são contra ele e recontratá-los. Isso significa uma outra questão grave, que é o fim do concurso público. Muitos jovens estão estudando para o concurso público. Essa reforma ela destrói os sonhos de muitos jovens e adentrar o concurso público nas mais diversas áreas. Portanto, precisamos lutar contra essa reforma e esperamos que os deputados e senadores de Sergipe digam não a essa reforma. Carol,
que cada pessoa pode fazer para lutar contra a reforma administrativa? A gente sabe que, até pelo motivo da pandemia, ou mesmo antes da pandemia, a gente sabe das pessoas que têm dificuldade em participar de atos públicos. Então, como é que eu posso participar? O que é que eu posso fazer para lutar contra a reforma administrativa? Quem compreendeu que a reforma administrativa é prejudicial à população brasileira, aos serviços públicos e tudo mais, pode participar de outra forma também. Não só indo para o ato que vai acontecer agora dia 30 aqui em Aracaju, no caso de Sergipe, mas pode participar através das redes sociais, que todo o ato vai ser transmitido e os sindicatos, os movimentos sociais e as centrais e frentes também têm realizado campanhas de divulgação, de informação. Então, você que está em casa, que não pode ir para o ato, até por conta das questões da pandemia ou por alguma dificuldade, pode participar compartilhando, distribuindo nos grupos do WhatsApp os materiais que os sindicatos têm produzido, explicando o que é a reforma da Previdência. Outra e importante ação também que você de casa pode participar é você cobrar de prefeito, de vereador, de deputado, que sejam contra a reforma administrativa. A gente está em tempo de eleição municipal, então vai ter candidato a vereador, candidato a prefeito aqui em Aracaju, em todos os municípios sergipanos e também no país, e é importante que você cobre desses candidatos, no caso das eleições municipais, e também cobre dos deputados e senadores que sejam contrários à reforma administrativa. E como é que você faz isso? Nas redes sociais de cada deputado, de cada senador, de prefeito, de governador, de candidato. Todos esses têm rede social, tem Instagram, tem Twitter, tem YouTube, tem grupo no WhatsApp. Então, nesses espaços, você faz a cobrança desses parlamentares e desses gestores que sejam contra a reforma administrativa. Porque a reforma administrativa só tem o objetivo de destruir o serviço público brasileiro. E destruir o serviço público brasileiro é trazer o mal, é trazer o prejuízo para toda a população do país. Obrigada, Carol. Obrigada, professor Roberto, por essa entrevista e todos contra a reforma administrativa do governo Bolsonaro. E vamos terminar o TV Sintese desse sábado como começamos, com a poesia de Vinícius de Moraes. Hoje é sábado, amanhã é domingo, e não há nada como o tempo para passar. E acredite, o governo Bolsonaro também vai passar. A você, boa tarde, boa sorte e até sábado que vem. Tchau! Na sala de aula não há idade nem cor, por isso aceite e respeite o meu professor.